ele usou todas as ferramentas que ele já fazia muito bem. E para quem achou que ele fosse entrar com a cabeça fraca, com o queixo fraco, surpreendeu todo mundo e foi. Cara, o que é legal, que a gente vê, né, pô, o Diego perdeu, mas, cara, que luta que ele entregou, né? A gente fica triste, pô, o cara conseguiu nem mostrar o que treinou, tomou um knockdown, perdeu a oportunidade. Não, meu irmão, o cara mostrou como é duro, 5 rounds ali parelhos, né, cara? Realmente o Volkanovski ganhou com mérito ali, né, na tática e, pô, mostrou também que é lenda do esporte, né? Alonso, o Volkanovski, ele lutou na estratégia pura, pouquíssimo, né? Ele se arriscou de maneira pouca. Ele toda hora caminhava para o lado esquerdo do Diego, fugindo daquela mão direita do Diego. Por mais que o Diego tenha um cruzado forte, ele andou o tempo todo para o lado esquerdo. Toda vez que ele trocava de base, ele trocava muito rápido para confundir. E eu até cheguei a comentar com você, a gente fez um vídeo antes e eu dei um palpite ali sobre essa luta. Eu tinha ficado com o Diego Lopes. E aí hoje, pela manhã, eu te dei uma ligada e falei: Alonso, mudei de palpite, porque eu tinha realmente errado. Para mim, o Volkanovski tinha lutado com o Topuria em fevereiro desse ano. Eu viajei, eu estava no carro e aí eu cheguei em casa, fiz o vídeo e te mandei. Depois eu fui ver, ele lutou com o Topuria em fevereiro de 2024, ou seja, tem mais de um ano essa luta. E aí o que eu acredito, Alonso? Que é o seguinte, que o cara, ele precisa depois que toma um nocaute, principalmente o campeão, ele precisa de um tempo para se recuperar. Né? Não só recuperar a cabeça, mas recuperar o espírito de guerreiro, aquele espírito de lutador e principalmente recuperar a fome, né? Para buscar o caminho de novo ali para o título. E aí na mesma hora eu te liguei e falei: Alonso, mudei de ideia, não vou mais de Diego Lopes não, meu coração é do Diego, mas se eu tiver que apostar, o meu dinheiro vai para o Volkanovski, é muito mais experiente, tem mais ferramentas do que o brasileiro. E por mais que o brasileiro esteja com mais fome, seja mais novo, o Volkanovski tem essa caixa aí de ferramentas que pode segurar qualquer lutador até 66, entendeu? Exatamente, E cara. E fez ali exatamente isso. a minha esperança era ali que eu falei, pô, esse evento, né, Dudu, teve uma coisa curiosa. As 3 lutas principais foram marcadas por atletas veteranos de envergadura menor, né, mais curtos, pegando novos mais longilíneos, né, cara? Então era uma disputa nos 2 quesitos, né? O curto quanto o longo e a idade, quer dizer, o leão velho quanto o leão novo, vamos dizer assim, né? E tava 2-0 para os leões novos, né, cara? O Patrício perdeu do Ian Rodrigues. Yair Rodrigues e o Chandler perdeu também do Perry Pimblett, né? Eu falei, pô, cara, se o Volkanovski perder, né, tá provado aí que, pô, depois dos 35, essa divisão dos leves, né, Pena, Galo, Pena e leve, é muito complicado. E o Volkanovski salvou a galera da velha guarda nesse sentido ali, né, meu irmão? Salvou, lutou muito bem, lutou com estratégia, né? Para mim, Alonso, venceu o primeiro round, perdeu o segundo, o terceiro podia ter dado tanto para o Diego quanto para o Volkanovski, foi bem parelho, mas eu dei ainda para o Volkanovski. O quarto, o Volkanovski ganhou, e o quinto foi mais parelho, mas o Volkanovski conseguiu o quê? Saiu na frente. Por mais que o Volkanovski estivesse andando mais no ringue, ele conectava bons jabs limpo o tempo todo, e toda hora que o Volkanovski atacava, né, um QI de luta absurdo, ele jogava jab, ficava fintava que iria entrar, o Diego já estava ligado, defendeu praticamente quase todas as quedas, então ele fintava para confundir o Diego, jogava 1-2, no momento que jogava 1-2, ele dava um passo atrás logo em seguida, tirando a cabeça, ou seja, dificultou o Diego. Por quê? Porque o Diego batia para nocautear, então quando o cara bate para nocautear, ele precisa de quê? Ele acaba, não é que nem precisa, ele acaba perdendo um pouco de velocidade, porque ele concentra muita força no golpe. E o Volkanovski abusou da velocidade, usou muito bem a sua envergadura, apesar de ser menor de tamanho, mas tem uma envergadura praticamente do mesmo tamanho, ou se for menor, é 1 ou 2 centímetros ali, e a sua movimentação. Então, assim, ele usou todas as ferramentas que ele já fazia muito bem. E para quem achou que ele fosse entrar com a cabeça fraca, com o queixo fraco, surpreendeu todo mundo e foi o que eu exatamente tinha pensado. Eu falei, cara, ele vai voltar com fome, ele vai querer mostrar que ele realmente foi o campeão. Né? Porque o campeão, quando perde, eu vou dar um exemplo aqui do Aldo, quando perdeu para o McGregor, lutou contra o Frank Edgar. O Aldo voltou mordido.
todo mundo quando perde um título, eu quando perdi o título pro Joe Warren, logo em seguida eu voltei mordido com o Mike Hickman, disputei de novo com o Joe Warren. Ou seja, eu queria mostrar que eu era o campeão mesmo, de verdade, de fato, que aquela luta que eu tinha perdido, ou que o Aldo ali perdeu, era um engano, ele queria mostrar que deu a volta por cima, e foi o que o Volkanovski fez. Usou sua inteligência, sua endurance, que é absurdo o tanto de golpe que ele aguenta, o cara tem um queixo muito forte, apesar daquele nocaute brutal que ele tomou em fevereiro de 2024, e sempre na estratégia, caminhava todo o tempo para o lado esquerdo do Diego, que quando o Diego concentrava para dar, ele dava 1-2, ou abaixava a cabeça aqui, segurava com essa mão esquerda, a mão direita do Diego, jogava o cruzado por cima e saía. Muito inteligente. Estratégia Pô. perfeita. Ó, o Manos aqui fala: o Volca ganhou o cinturão aplicando jabs. Foi o que tu falou, né, Dudu? Foi É o que isso tu aí. falou, exatamente. Ele nesse round parelho, o que acontece? Né, os juízes ali ficam de olho que nos golpes mais contundentes. Quando não tem um golpe muito contundente, é quem toca mais, quem conectou mais. Por mais que o jab do Volkanovski não pegou aquele de explodir, de estourar o rosto do brasileiro, ele estava conectando. E a gente percebe que aquele cabelo do Diego, né? Cada golpe que pega o cabelo do Diego, puf, né, balançado. Então, ficava bem nítido que o jab pegava seco, só que o Diego é muito duro. Então, o Diego, por ser muito duro, não queria demonstrar que estava tomando aqueles jabs de encontro, mas tomou um montão, acabou engolindo vários jabs do Volkanovski, e quando ele ia responder, o Volkanovski dava um passo atrás, né? Dava um passo atrás e dois para o lado, um passo atrás, dois para o lado. É o boxe cubano. Bate, você dá, toca e você não é tocado. É jab, 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 direto, sai, dois passos atrás, gira. Entendeu, Alonso? Oh, falou tudo. E aqui, ó, os odds estavam dando realmente um favoritismo aqui, os odds da MMA Bet estavam dando um favoritismo aqui pro Volkanovski, né? E foi o que realmente aconteceu e retrataram esses odds, né, Dudu? A luta, né, cara? Que não foi aquela coisa assim de você falar 1,60, 3... Não, 1,60, 2,11. Foi realmente um lutaço. Não, foi um lutaço e outra, muito justo, porque a gente, né, não digo o brasileiro como um todo, eu mesmo às vezes a gente está julgando ali e fala assim, caramba, o cara tomou um nocaute brutal. Aí a gente acaba, se a gente não parar para refletir, deixar a emoção de lado e analisar, cara, vê o card do cara para trás, o cara foi dominante por muito tempo. Não vai ser um nocaute desse que ele tomou para um cara que está crescendo gigantemente, um fenômeno que é o Topuria, que vai estragar, que vai jogar tudo aquilo que ele construiu, vamos dizer, a caixa de ferramenta, o arsenal dele, no lixo. Muito pelo contrário, entendeu? Ele tendo uma cabeça boa, né? Provavelmente ele é um cara que até já ouvi falar que ele faz terapia. O atleta tem que cuidar da cabeça, né, Alonso? Isso aí é um outro quesito que a gente pode bater um papo mais para frente. Inclusive, Sem fiz dúvida. uma pesquisa nessas últimas Olimpíadas e eu percebi que os países que estavam em primeiro lugar, Estados Unidos, China, todos eles tinham um diferencial. O diferencial que eles estão sempre ganhando mais medalhas de ouro é o quê? É a psicologia, ou seja, estavam se tratando, tudo, fazendo terapia, entendeu? Então, assim, tu tomou um nocaute brutal, você na luta vai tomar um outro soco muito forte. E quando você tomar um outro soco muito forte, o que você vai lembrar? Daquele último nocaute que você tomou. Então, se você não tiver com a cabeça boa, um abraço. Entendeu? Você bota tudo a perder, você mesmo se auto-sabota.